Boa tarde, bom dia, boa noite, meus queridos e minhas queridas do terceiro ano. Aqui quem fala é o professor Rafael. Eu estou gravando esse vídeo para deixar algumas informações, né, para o caso de vocês precisarem para se orientar em relação ao seminário de literatura da primeira unidade. Como vocês sabem, nós estamos no terceiro ano e a nossa ementa ela prevê o estudo da literatura do modernismo, né? Nós começamos com a literatura que é produzida no parnasianismo e no simbolismo e enfocamos a literatura que foi produzida nessa fase chamada de modernismo brasileiro. Então, os nossos livros, tanto nessa primeira unidade, quanto no segundo, quanto no terceiro, né, nesses três momentos, nessas três unidades, os livros que cada grupo ou cada pessoa, depende, né? Porque na primeira e na segunda unidade serão obras, trabalhos em grupo, mas talvez na terceira unidade seja individual. Então, os livros que serão lidos pertencem a esse momento. Nesse primeiro momento, essa primeira unidade, os livros se encontram neste tópico que está, né, no qual vocês estão vendo esse vídeo. Então, são os livros Urupês, que é uma coletânea de contos do Monteiro Lobato, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um romance, Canaã, que também é um romance, e o Negrinha, que também é uma coletânea de contos do Monteiro Lobato. Esses quatro primeiros livros pertencem à literatura do pré-modernismo, que é uma fase de transição. Então é muito importante vocês ficarem cientes de qual movimento literário a obra de vocês pertence, porque isso vai ser importante para o seminário. Os outros quatro livros, que é o Macunaíma, do Mário de Andrade, Memórias Sentimentais, de João Miramar, do Oswald de Andrade, Brás, Bexiga e Barra Funda, que também é uma coletânea de contos do Alcântara Machado, e o livro Poesia para o Brasil, do Oswald de Andrade, são obras da chamada primeira fase do modernismo. Então elas vão ser um pouquinho diferentes e elas serão bastante experimentais em relação à linguagem, porque isso atende ao projeto que o modernismo tinha, o projeto estético deles, o projeto de revolucionar, de modificar a literatura, certo? A gente vai falar sobre isso nas nossas aulas. Mas esse vídeo aqui então é para dizer que os livros estão aqui deste tópico, mas que as equipes precisam ficar muito atentas para não ler de modo errado esses livros, né? O Urupês, o Negrinha e o Brás, Bexiga e Barra Funda, como eu disse, são livros que são coletâneas de contos. Então, o grupo deverá ler todo o livro, toda a coletânea. Então, cada livro possui vários contos. As outras equipes que estão com Canaã, Macunaíma, Memórias Sentimentais, Brás, Bexiga e Barra Funda, são romances, então são histórias que elas não são fragmentadas, é uma narrativa única, certo? Em questão de quantidade de páginas, praticamente está igual a quantidade de páginas para cada grupo, né? Não dá para falar que é igual porque são livros diferentes, são propostas diferentes, mas está bastante equilibrado, de modo que fique justo, tá bom? Outra coisa importante para dizer, então, é que está sendo postada nessa semana do dia 5 de julho esses livros. Então, ainda nessa semana de 5 de julho de 2021, nós vamos fazer a divisão das equipes, né? E o trabalho, que consiste em um vídeo, né? Vocês vão produzir um vídeo, né? Vocês vão fazer um PowerPoint, fazer um vídeo explicando, mostrando trechos. É uma apresentação na qual vocês deverão explicar, né? Fazer uma leitura do livro em si, né? Então, por exemplo, as equipes que estão com os contos, por mais que seja fragmentado, cada conto vai ter uma temática, vai ter um tema social. Então, o que eu quero que vocês, primeiramente, nessas primeiras semanas, realizem a leitura da obra, prestando muita atenção na linguagem que é utilizada, como essa linguagem é utilizada, né? Nos temas sociais que são abordados na obra, principalmente para a gente pensar como que essa obra poderia vir a ser um repertório sociocultural, né? Como que eu poderia me valer desta obra que eu estou lendo, Urupês, Triste Fim de Policarpo Quaresma,
para fazer uma introdução de uma redação. Como eu poderia lançar mão de algo que é usado na literatura para construir uma boa introdução de um texto, né? Mostrar esse repertório sociocultural que vale bastante para a sua redação do Enem, né? Que vai trazer conteúdo para o que você está fazendo, certo? Então, nesse primeiro momento, é fazer a leitura e prestem muita atenção, prestem bastante atenção nos arquivos que eu disponibilizei, porque alguns desses arquivos, por exemplo, vou dar um exemplo, a equipe que está com Poesia para o Brasil tem que abrir o arquivo e olhar o sumário para ver em que momento começa esse livro, em que momento ele termina, porque o Poesia para o Brasil é um livro de poemas que faz parte do conjunto de poemas de vários outros livros que o Oswald de Andrade produziu. Então tem que olhar com cuidado o sumário do livro para poder, olha, começa na página tal e encerra na página tal, porque lá em outra página já começa outro livro, certo? Então, assim, acho que o mais importante para falar com vocês é isso. O Memórias Sentimentais de João Miramar, a equipe que ficar com Memórias Sentimentais de João Miramar, também precisa olhar isso, porque o arquivo que eu disponibilizei, ele possui 2 livros, mas, gente, é só ler. Tá lá, Memórias Sentimentais de João Miramar, começa o livro. Quando esse livro termina, começa outro livro que se chama Serafim Ponte Grande. Então você vai ler, a equipe que tiver com Memórias Sentimentais de João Miramar vai ler só o Memórias Sentimentais de João Miramar. Não precisa ler o outro livro. É só ficar atento, porque o arquivo é um arquivo de obras completas, certo? Então, Equipe de Urupês, Equipe de Negrinha, que são 2 livros de contos do Monteiro Lobato, e o Brás, Bexiga e Barra Funda, do Alcântara Machado, precisam ficar atentos para lerem a coletânea, não somente o conto que tem esse nome, porque em cada um desses livros existe um conto que além do livro ter esse nome, ele também tem um conto com esse nome. Não é só o conto, é a coletânea de contos, tá bom? Os outros grupos só precisam ficar atentos com o arquivo. O Memórias Sentimentais de João Miramar, o arquivo tem 2 livros, mas tá lá, é só ler, identificar, olhar o que está identificado. E o Poesia para o Brasil também é um livro que se chama Poesia Reunida. São vários livros de poesia, é só ficar atento onde começa o Poesia para o Brasil e onde ele encerra. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá? Mas eu gostaria que vocês primeiro fizessem a leitura do livro, observassem, né? Buscassem ter essa esperteza de olhar, ler, né? Antes de perguntar, primeiro verifica, né? Analisa o conteúdo, tá bom? Então, o seminário é a produção de um vídeo, em que vocês, depois de fazerem essa leitura, pensando nos temas sociais que são abordados, vocês vão fazer uma apresentação e durante essa leitura, que é a parte mais importante, vocês já têm que ir destacando trechos para poder ilustrar a explicação de vocês. Então, se você vai fazer a análise de um livro, você precisa trazer trechos desse livro, né? Então, tragam trechos do livro na apresentação. Então, basicamente, pensem que a apresentação, que é esse vídeo que vocês têm que me mandar até o dia 23 de agosto. 23 de agosto. Hoje é dia 5 de julho, né? 23 de agosto. É ler. Na leitura, cada pessoa vai destacando, olha, eu identifiquei na leitura desse livro esse tema, então vou destacar aqui nessa página tal, esse trechinho, porque na hora que for montar o seminário, for montar a apresentação, vocês vão falar, olha, essa obra, ela trabalha com esse tema, então esse aqui é um trecho que ilustra isso, olha como que o autor desenvolve essa questão, né? É preciso também falar, tá, sobre o movimento literário a que pertence o livro. Então, as 4 primeiras equipes vão falar sobre o pré-modernismo e as outras 2 sobre a primeira fase do modernismo. Então, o trabalho, para ele ficar contextualizado, vocês podem iniciar falando sobre o movimento literário, pré-modernismo ou modernismo, fazer uma pesquisa e trazer isso, né? Depois vocês podem entrar na obra. Aí você entra na obra, explora quais características que essa obra tem
do pré-modernismo ou da primeira fase do modernismo, explora as questões trazendo trechos que ilustrem, que fique bem ilustrado as características, né, os temas sociais que ali são trabalhados, e podem também falar um terceiro momento para abordar o autor que escreveu essa obra, certo? Então o que eu quero é uma análise minuciosa dos temas, certo? E obviamente, como vocês vão falar sobre as características, né, vão falar sobre o modernismo, sobre o pré-modernismo, para início de conversa, então vocês vão trazer as características que esses movimentos tinham e vão mostrar no livro como que essas características apresentam. Então, qual que são as características da linguagem desses livros que remete à primeira fase do modernismo ou ao pré-modernismo. Então, no mais é isso. O tópico do Ávila, por favor, leiam o tópico do Ávila com bastante cuidado e qualquer dúvida podem perguntar, tá bom?